Olá, meus irmãos, que a graça, a misericórdia e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje nós estamos aqui dentro do canal Revelaction para trazer aqui, meus irmãos, um conteúdo de valor muito importante para as nossas vidas, que é sobre a questão de jogos. Será que Deus, ele é a favor de jogos ou ele é contra os jogos, meus irmãos? E por que eu estou trazendo este vídeo aqui dentro do canal? É porque nós temos líderes dentro da nossa própria igreja, meus irmãos, que são a favor de jogos. E estes líderes, eles estão influenciando muitas pessoas para que estas pessoas também possam pensar da mesma forma como eles pensam, sendo a favor de jogos. Mas o que é que a palavra de Deus e o espírito de profecia nos diz com respeito a esta questão de jogos? Será que Deus é a favor, meus irmãos? Será que nós podemos praticar realmente esportes, jogos? Nós sabemos que dentro da instituição adventista, hoje é permitido de tudo dentro da igreja adventista. Jogos, esportes, você tem aquelas quadras de futebol e outras coisas mais, vários tipos de esportes. E os irmãos, eles não são contra os esportes, Mas o que a Bíblia e o Espírito de profecia nos diz? A gente vai ver aqui, a gente vai analisar esse vídeo sobre o que o Leandro Quadros acha com respeito a essa questão do futebol. Será que para ele é permitido ou não é permitido? Mas a gente está aqui para mostrar a verdade. Nós não estamos aqui nesse vídeo para passar a mão na cabeça de ninguém, meus irmãos. Nós não estamos aqui no vídeo para passar a mão no pecado de ninguém. Estamos aqui apenas para mostrar a verdade. Mas antes da gente ir para o conteúdo do vídeo de hoje, se você ainda não é inscrito aqui dentro do canal Revelaction, por favor, já se inscreva e também já ative aí o sininho das notificações, para que toda vida que o irmão Ramon lançar um conteúdo novo aqui dentro do canal Revelaction, você será avisado, tá certo, meus irmãos? Então agora a gente vai reagir a este vídeo aqui do Leandro Quadros, do nosso amado professor Leandro Quadros. Será que ele realmente tem razão em estar a favor do futebol? Será que o futebol é algo realmente que é permitido pela palavra de Deus e também é permitido no espírito da profecia? É isso que nós temos que analisar com muito carinho aqui neste vídeo, meus irmãos. O objetivo deste vídeo não é denigrir a imagem do pastor. Pelo contrário, estamos aqui gravando este vídeo apenas para analisar sobre esta questão de jogos, se é permitido dentro da palavra de Deus ou não. Então nós estamos sim aqui dentro desse vídeo para refutar muitas coisas que ele vai dizer, mas isto não significa que ele está vivendo em apostasia. Eu não posso afirmar isso, meus irmãos. Nós não sabemos da sinceridade de ninguém. Só Deus pode sondar as mentes e os corações. Nós não estamos aqui para julgar pessoas. Estamos aqui para julgar, meus irmãos, doutrinas, ensinamentos que muitas vezes, na verdade, são ensinamentos de homens, mas não são os ensinamentos da palavra de Deus. Então agora, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos começar aqui a fazer o nosso react. Tá bom, meus irmãos? Vamos analisar esse vídeo aqui do Leandro. Estou aqui para trazer algumas citações também do Espírito de Profecia para nos ajudar a entender essa questão de uma vez por todas. Será que Deus ele é contra ou ele é a favor de futebol, a favor de jogos, esportes? É isso que nós vamos aprender hoje aqui dentro da Palavra de Deus. E lembrando, meus irmãos, este canal Revelaction é um canal que surgiu para abençoar a vida de muitos irmãos. Hoje o canal Revelaction ele está vinculado ao Ministério de Sustento Próprio, Ministério Arauto da Profecia, que é o ministério que tem pregado as mensagens dos livros de Daniel e de Apocalipse, as 3 mensagens angélicas para todos os povos, multidões, nações e línguas. Vamos agora para o conteúdo, meus irmãos. Vamos começar aqui, botar para rodar. Meus amigos do Instagram, eu não podia. Eu sei que tem muitos que não são do meu time, tem muitos colorados, mas eu tinha que repartir com vocês a minha alegria pelo meu time, hein, pessoal? O Tri da América, olha, eu tô muito feliz. Um abraço para todos aí, viu? Até mais.
Então a gente vê que ele já começa aí, meus irmãos, apresentando o time que ele mais gosta, né? O time do Grêmio aí, né? E agora, bora ver o que é que o Leandro Quadros vai nos mostrar. Porque a gente viu claramente aí ele com a blusa ali do time, né? Que ele mais gosta. E aí vamos ver, meus irmãos. Vamos analisar aqui com calma cada palavra que o nosso amado professor Leandro Quadros vai nos dizer. Olá, você que viu o meu vídeo que eu postei tanto no Instagram quanto no Facebook da minha alegria, né, pelo Grêmio ter ganhado o tricampeonato. Eu quero agradecer pelas brincadeiras, né, pelos comentários agradáveis que tivemos. Agora, obviamente, eu tive alguns comentários ruins e tive uma pergunta muito sincera. Então eu vou comentar brevemente a respeito dessas coisas ruins que escreveram, que foi uma pequena minoria, e depois eu vou aproveitar o comentário bom, que é uma pergunta, para eu responder para você a respeito do assunto. Também quero ver, né? Primeiro eu recebi uns comentários, olha os comentários que eu recebi, ó. Por exemplo, do Paulo César Rodrigues. Por isso que eu falam tanto de guardar o sábado que não pode comer carne de porco, mas idolatram um time de futebol. Vamos deixar de exigir dos outros, sendo que nem mesmo você consegue cumprir. Veja, primeiramente, não idolatro nada, né? Gostar muito do meu time, gostar muito de certas coisas, não tem nada a ver com idolatria. Então, na verdade, esse irmão está buscando uma... Então, de acordo com o Leandro Quadros, fizeram essa pergunta para ele nos comentários, meus irmãos, que eles falam, os adventistas falam tanto, né, sobre não comer carne, que a gente tem que guardar o sábado, mas está aí um ministro, um pastor, que na verdade é um pastor, e também está responsável aí por um dos maiores programas da Novo Tempo, que é o Na Mira da Verdade, e está aí, ó, idolatrando o futebol. E aí o Leandro Quadros diz que isso não é de nenhum modo idolatria. E aí, meus irmãos, eu lanço essa pergunta para você que está em casa. É ou não é idolatria? Nós veremos se é ou não é idolatria, mas vamos deixar ele continuar aí com o argumento dele. Mas uma coisa é certa, quem é que está com a razão? É essa pessoa que fez a pergunta por meio dos comentários ou é o nosso amado professor Leandro Quadros? É isso que nós temos que analisar à luz da palavra de Deus e também à luz do espírito de profecia. Vamos continuar aqui. Desculpa no meu gosto pelo futebol para ele profanar o sábado e para ele comer carne de porco, né? Digamos que eu tivesse pecado, o que não foi, irmão, você não pode usar o meu exemplo para desculpar o seu comportamento errado, né? Então, esse é o primeiro ponto. Sim, Leandro Quadros, mas também você tem que prestar atenção que a sua vida pode estar sendo uma pedra de tropeço para a vida de outras pessoas. Aquele que é forte, em outras palavras, tem que ter muito cuidado com aqueles que são os mais fracos na fé. E a sua vida você acha que não está vivendo em pecado. Nós vamos ver aqui, né, dentro da palavra de Deus, se realmente o Leandro Quadros hoje está vivendo numa vida de pecado ou não. É claro que todos nós somos pecadores, todos nós cometemos falha, mas é muito importante nós esclarecermos de uma vez por toda: é pecado ou não é pecado praticar esportes e jogos? Esta é a pergunta que não quer calar. Vamos continuar aí. Outra aqui, o João Ribeiro falou assim, ó: a triste verdade é que o povo perece pela ignorância, porque alguns se sentem escandalizados. Será que não conseguem separar as coisas? Idolatria e entretenimento são coisas bem distintas. Esse já foi um comentário muito equilibrado. Eu quero agradecer ao João Ribeiro e a muitos outros, né? Como é que é? O João Ribeiro aí fez esse comentário. Pois, João Ribeiro, meu filho, desculpo discordar sinceramente do Senhor, mas idolatria e entretenimento estão ligados. Nós não podemos separar, certo? De acordo aí com o seu argumento, você unificou, mas na verdade, entretenimento está totalmente vinculado a este pecado da idolatria. E vai ser apresentado esta verdade aqui dentro desse vídeo. Então, que fique muito claro, muitos desses líderes estão tentando realmente separar o pecado da idolatria do entretenimento. Mas é isso que nós temos que mostrar, essas verdades que tem que ser ficada muito clara dentro da palavra de Deus. Vamos continuar aqui mais uma vez. Mas realmente nós temos que separar as coisas, né? Não pode ficar escandalizado porque alguém torce para um time, manifesta sua alegria, né? Eu queria dizer uma coisa muito importante para vocês. Eu
sou o que eu sou. Né? Eu não sou um pastor ordenado, né? Nem sei se eu serei. Agora, mesmo que eu fosse, eu ia ser do jeito que eu sou. Então, os meus telespectadores, ouvintes, meus amigos da Novo Tempo, todo mundo sabe, né? Eu brinco com eles, eu me divirto e falo que eu sou torcedor do Grêmio e sou mesmo. Sou, assim, apaixonado pelo bom futebol, gosto, brinco. E eu creio que como cristão, né, nós podemos fazer aí a diferença entre idolatria e entretenimento, como bem disse o João Ribeiro, né? Você brincar, se divertir, você ter um time de futebol não tem problema nenhum, desde que você... Então, de acordo com o Leandro Quadros, ter um time de futebol não tem problema nenhum. Será mesmo, Leandro, que não tem problema nenhum? É isso que você, como pastor, tem ensinado para suas ovelhas? Porque, na verdade, as ovelhas elas vão seguir o exemplo do pastor, não é verdade? O senhor disse, não sou um pastor ordenado. Mas, mesmo que você não seja um pastor ordenado, mas a sua influência, meu irmão, é muito grande. Porque o Senhor é famoso, é conhecido no Brasil inteiro, o programa Na Vida da Verdade. E não só no Brasil, mas em outros países que a Novo Tempo está atuando. Então, como é que o senhor vem dizer, não sou pastor ordenado, eu vou ser do jeito que eu sou? Sim, você é livre para ser do jeito que o Senhor é. Mas nós temos que ter cuidado com os caminhos que nós decidimos seguir. Porque se nós somos uma grande figura de autoridade, uma grande figura de influência, que é o seu caso, você é uma grande figura de autoridade, você está levando milhares de pessoas para o lago de fogo. É isso que está acontecendo. O Senhor está levando milhares de pessoas para o lago de fogo. E vou deixar isso claro aqui. Mais uma vez eu volto à pergunta básica. É ou não é pecado praticar esportes e jogos? Porque a maioria dos adventistas acredita que não é pecado. Que a gente pode sim, né, ter o nosso timezinho lá de futebol, né? Mas... será que isso é realmente verdade? Será que isso tem apoio na palavra de Deus? Será que lá no céu a gente vai ter o nosso timezinho de futebol? A gente vai ter o nosso time lá, João Batista, né? O apóstolo Paulo de um lado, Jesus lá num gol e do outro lado tem outro anjo lá. Será que a gente vai ter esse tipo de brincadeira, né? Ou até essa palavra até estranha, brincadeiras, porque no espírito de profecia a palavra que se utiliza é recreação, não é divertimento, não é brincadeiras, recreação. No espírito de profecia tem essa diferença entre recreação e divertimentos. Até isso a gente tem que prestar atenção. Brinque de forma saudável com as pessoas, não ofenda as pessoas, não parta para a violência, administre o seu tempo, né? Seja um bom mordomo do tempo, né? Não fique girando a sua vida em torno de um entretenimento, mas tenha mais tempo de estudo da Bíblia, de ajuda ao próximo. Então, a vida é um equilíbrio, né? Como exemplo de uma boa... Concordo com o senhor, né? Concordo, porque realmente todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Muito bem, pastor Leandro Quadros, o senhor está certíssimo nesse ponto. Mas tem uma pegadinha aí no seu comentário. O senhor disse que a gente tem que achar um equilíbrio. Equilíbrio? Como é que o senhor vai usar este argumento do equilíbrio para defender que em alguns momentos eu posso ir para o outro caminho? Isso não é verdade. A gente tem que ter uma vida de equilíbrio, mas a gente em nenhum momento de nossas vidas nós não podemos sair do caminho. Porque a partir do momento, não, estou aqui no caminho estreitinho, pegando o meu tempo, estudando a palavra de Deus, vivendo uma vida de oração, passando estudos bíblicos, vivendo uma vida de reforma, a reforma do vestuário, uma reforma na música, reforma de saúde, uma reforma completa pelo poder do Santo Espírito de Deus. Mas aí, com o meu equilíbrio, eu vou tirar um momentinho para esquecer um pouquinho da palavra, esquecer um pouquinho do Espírito Santo e vou partir para o meu time do Grêmio. Será que isso tem lógica? Me responda aí, Leandro Quadros, se isso tem lógica para o Senhor. Porque para mim não tem, para o irmão Ramon aqui não tem. Vou continuar. Brincadeira, olha o que o Jailson Lima escreveu,
É o fim dos tempos, pelos seus frutos os conhecereis. Como pode um homem consagrado torcer para um time que não tem nenhum respaldo bíblico? Tinha que torcer para o São Paulo, Santo André, Santos, que são times canônicos. Ei, professor, eu quero ver como você vai se sair. Essa é a sua influência, pastor. Então, olha a brincadeira do Jailson Lima. Isso é agradável, isso é divertido. Nós temos que levar a vida, amigos, de uma forma leve. Compromissado sempre com Deus, mas de uma forma leve, brincar com os outros, né? Se divertir, fazer aquela zoeira saudável, não é? Não é porque você é religioso que você não pode fazer isso. O religioso tem que ser um exemplo de alegria, descontração. Com certeza, Leandro, com certeza. O fruto do Espírito Santo, o amor, a alegria, o segundo fruto do Espírito lá em Gálatas 5:22. Mas nós não podemos confundir a alegria do Espírito Santo com os prazeres deste mundo. Nós não podemos. Lá em 1 João, capítulo 2, o versículo 15, fala: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, Leandro Quadros. Não está. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a Deus e a Satanás. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos tomar o cálice de Deus e tomar o cálice dos demônios ao mesmo tempo. Isso não faz o menor sentido. O senhor concorda comigo, Leandro Quadros, que não faz o menor sentido? Precisamos tomar muito cuidado com as palavras que nós falamos, para que a gente não venha influenciar outras pessoas para o mal. Então precisamos tomar cuidado. O senhor falou que a gente tem que ter a leveza, né? Temos que viver a nossa alegria, mas você está confundindo a alegria lá de Gálatas 5:22 com a alegria, a falsa alegria deste mundo, os prazeres mundanos. Aí você falou até as palavras zoeira e divertimentos, até o seu linguajar, professor, já está equivocado. Porque nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que tomar cuidado até a forma como nós expressamos as nossas palavras. É claro que eu sou tão pecador quanto o Senhor, mas a nossa vida tem que ser uma vida de mudança constante. É em Cristo Jesus, é claro, porque aí nós temos a justificação pela fé. Tá certo, pastor Leandro? Vamos continuar aqui. E o meu recado final é o seguinte: foi uma minoria que não gostou e que foi para um lado exagerado. Veja, meu irmão, eu sou o que eu sou. Se você não gosta do jeito que eu sou, você não é obrigado a curtir minha página no Facebook, meu Instagram. Você não é obrigado. Você pode sair de lá, descurtir e não acessar mais, né? Eu busco muito mais do que seguidores. Eu não estou preocupado com o número de seguidores, você entende? Eu estou preocupado com pessoas que gostem do meu trabalho e gostem do Leandro. Eu quero pessoas nas minhas redes sociais que não gostem só do Leandro Quadros, que aparece na TV. Eu quero que gostem do Leandro, né? A minha vida sempre foi pautada assim, desde o início que eu me tornei um cristão, vai ser sempre assim. Então, quem gosta das brincadeiras, né? Olha, vai ser sempre bem-vindo nas minhas redes sociais. Agora, quem não gosta, faz simplesmente uma coisa, desclica, acabou. Não tem o porquê. Não, mas esse não é o problema. Não, esse não é o problema. É claro que as pessoas são livres para acessar o canal do Senhor e se elas não gostam, nem deveriam acessar, não é isso? Só que eu me sinto, irmão Ramon, eu me sinto na responsabilidade de avisar as pessoas do perigo que é uma pessoa de alta influência na internet, como o Senhor, porque o Senhor não é qualquer pessoa, o Senhor é uma figura de autoridade. Então, é meu dever estar mostrando os pecados. A gente tem que mostrar se o que estes ministros, viu, meus irmãos, vocês que estão assistindo esse vídeo agora, pessoas como o próprio professor Leandro Quadros, ministros, isso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estão pregando coisas. Será que o que eles estão pregando está de acordo mesmo com a palavra de Deus? Então eu me acho no dever, professor Leandro Quadros, de avisar os meus irmãos se o que o Senhor está pregando é verdade ou é mentira. Você entende isso? Não é questão apenas de gostar do seu conteúdo ou gostar da sua pessoa, mas eu me sinto na responsabilidade de avisar os meus irmãos. Por quê? Para identificar se o Senhor está sendo um verdadeiro profeta ou um falso profeta. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos continuar. Ficar brigando, eu
com ninguém, respondendo comentário negativo, nada disso. Eu estou aproveitando essa oportunidade para mostrar para você que o cristianismo tem que ser leve. Nós temos que levar a vida numa brincadeira, né? E eu, como exemplo aqui, para finalizar, lógico, não tem nada a ver com o contexto que eu estou falando, mas o apóstolo Paulo, né, ele era informado acerca do esporte e usava o esporte como ilustração para as suas aplicações espirituais. Então, o cristão não é um idólatra, né, do esporte, mas ele também não é um indivíduo que não sabe nada do assunto, né? Paulo diz aqui, por exemplo, quero ler esse texto para você. Antes dele ler aí, meus irmãos, perceba que ele está usando a Bíblia, ele está usando a palavra de Deus para defender, esportes e jogos. Ele está dizendo que o próprio apóstolo Paulo fazia ali comparações, né, de esportes no sentido espiritual. E é claro, no sentido espiritual. Mas isto significa que Paulo praticava esses esportes? Será que o apóstolo Paulo, meus queridos, ele praticava jogos? Ou ele estava tentando apenas usar ali a figura de um esporte como apenas uma ilustração para trazer algo ou uma lição espiritual para as nossas vidas? Porque eu acho que é desta forma que ele está falando, o apóstolo Paulo. Mas, de acordo com Leandros, ele está meio que dizendo ali, o apóstolo Paulo está dando margem para as pessoas transgredirem os mandamentos de Deus, praticarem a idolatria, porque já eu vou provar para vocês que esportes, jogos, está tudo ligado com a idolatria. Porque, de acordo com o que foi apresentado aqui neste vídeo, entretenimento e idolatria estão separados, mas é totalmente o contrário esta afirmação. Entretenimento e idolatria andam juntinhos. Vamos continuar, vamos deixar ele ler o texto aí do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 9, a partir do verso 24. Olha que interessante. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Amém. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como combatendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Então veja, nesta passagem Paulo usa como exemplo. Antes dele comentar agora, perceba que Paulo fala da santificação, meus irmãos. Ele usa a figura ali dos esportes, que muitos correm para alcançar uma coroa corruptível, mas ele diz, mas nós, porém, corremos nesta caminhada espiritual, no caminho da santificação, renegando os pecados do mundo, para alcançar uma coroa incorruptível. Perceba o que Paulo está falando. Paulo não está aí corroborando, dizendo que a partir de hoje eu posso jogar futebol, jogos, posso torcer para qualquer time. Veja que Paulo não menciona isso. Pelo contrário, Paulo está falando de uma vida de santificação, esmurrando o próprio eu. É isso que Paulo está falando nesse texto. É totalmente o contrário que o Leandro Quadros com certeza vai falar agora. Mas vamos lá, professor. Exemplo, o esporte, não é? Tanto a corrida quanto, diríamos assim, a luta física, o boxe, diríamos assim, para nossos dias, para mostrar o seguinte: o cristão tem que correr para o prêmio, né? O cristão tem que lutar contra até o seu próprio corpo, os seus pecados, né? Para não permitir que isso os domine. Ele está dando um exemplo aqui: o cristão, assim como um atleta, tem que ter disciplina. Assim como um atleta luta, corre por uma coroa ou uma medalha que é corruptível, que não dura para sempre, mais ainda o cristão tem que lutar por uma medalha, ou por uma coroa, ou por um título que não terá fim, que é o título da vida eterna. E olha outro porquê que o Paulo utiliza esse exemplo dos corredores. Um corredor, ele foca na linha de chegada. Ele não fica preocupado com detalhes, se preocupando com quem está do lado, com quem está atrás. O corredor mesmo, ele vai focar na linha de chegada. Da mesma forma você na sua vida cristã. Aqui eu tenho que discordar do Senhor.
O senhor disse que o corredor ele tem que focar. Até aí tudo bem, eu concordo. Mas o senhor disse que o corredor ele não olha para o lado, ele não olha para o outro. Mas na verdade eu até entendi o seu comentário, eu entendi a sua colocação e faz sentido que a gente não pode ficar apontando, claro, os erros das pessoas. E não é esse o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo, Leandro, é apenas alertar as pessoas sobre o que o senhor está pregando é verdade ou mentira. Esse é o propósito aqui desse vídeo específico. O meu propósito não é dizer se o senhor está salvo, se o senhor está perdido. Mas eu discordo desta fala em que ponto? É que a gente tem sim que olhar para um lado, olhar para o outro e se preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor. Os nossos conhecidos, amigos e familiares, para saber se eles estão andando no caminho da vida ou no caminho da morte. E Jesus fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, mesmo que eu esteja agora correndo em busca da coroa incorruptível, focado, como o senhor muito bem colocou, espetacular esse comentário, perfeito, focado na salvação, não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas no momento desta corrida eu ainda tenho que me preocupar com as pessoas que estão do meu lado, os meus pais, os conhecidos, amigos e familiares. Por quê? Porque eu não vou querer chegar no céu sozinho, né, Leandro? Eu tenho que levar minha família junto comigo. Porque imagina eu chegar lá no céu sozinho. Eu tenho que me preocupar com o Senhor que está gravando esse vídeo. Quando eu estou aqui gravando esse vídeo agora no meu canal, eu apenas estou tentando ali fazer o Senhor abrir os seus olhos para a realidade. Para que o Senhor mesmo, ao ver esse vídeo, não entenda isso como um ataque, mas entenda isso como um conselho, como uma crítica construtiva, como um irmão que está aconselhando ali, tentando mostrar a verdade. Porque muitas vezes há caminhos, Leandro, há caminhos que para o homem parece ser o caminho certo, mas na verdade, o final deste caminho será um caminho de morte. Será um caminho de morte. Mas vamos continuar aqui. Não olhe para os lados, não olhe para as pessoas, né? Não olhe para trás, olhe para Cristo e siga sua vida adiante até a vida eterna. Então, mais uma vez, parabéns ao Grêmio, né? Parabéns aos gremistas, parabéns para quem gosta do bom futebol, não tem problema nenhum, não estou idolatrando nada, né? Estou aqui me divertindo com quem gosta de diversão. Quem gosta pode brincar, pode zoar aqui na internet, isso é legal, isso é saudável, nós estamos aqui para isso. Para brincarmos também. E quem não gosta, vai ali, desclica ali do like, né? Deixa de gostar, deixa de... Acabou, não vamos ficar brigando por isso, ok? Um ótimo dia a todos e... Amém, Leandro Quadros. Um ótimo dia para o Senhor, para a sua família. Mas uma coisa é certa, eu não sou de acordo. Esportes, jogos, e vou mostrar o porquê eu não estou de acordo com essas práticas. O senhor disse que não tem nada a ver com idolatria. Mas eu vou provar aqui, Leandro, que tem tudo a ver, está tudo conectado com idolatria. Hoje o futebol é uma religião. É uma religião. É uma religião de adoração a Satanás. Isto é dito até por muitos satanistas. Muitos satanistas já reconhecem e eles falam claramente de forma aberta que o futebol é uma das armas de Satanás. Tem até um vídeo que mostra claramente que quem criou o futebol, depois eu vou trazer esse vídeo aqui para o canal, meus irmãos, para o canal Revelaxo, onde mostra claramente que quem criou o futebol foi os anjos caídos, foi o próprio diabo. Isso tem até um vídeo lá da Copa do Mundo. Então, é o meu dever alertar as pessoas, Leandro, mas eu respeito sim a sua posição, eu vou orar pelo Senhor, mas é claro que eu não vou deixar também de alertar as pessoas. Eu não posso deixar de alertar as pessoas. Também não estou dizendo aqui com esse vídeo que o senhor está perdido, mas será que o senhor está no caminho estreito ou será que o senhor está no caminho largo? Nós temos que abrir os olhos, Leandro. Nós temos que abrir os olhos, abrir a mente para saber se realmente nós estamos no caminho certo ou se nós estamos no caminho errado e pior, se a gente não está sendo uma influência, uma pedra de tropeço para milhões e milhões e milhões de pessoas, que no caso é o caso do Senhor. O Senhor, como eu já disse no início, o Senhor é uma figura de autoridade, é uma figura de influência. Opa, um alarmezinho aqui agora. Espero que não tenha atrapalhado, né?
Então, o Senhor, Leandro Quadros, o Senhor é uma figura de autoridade. Tá certo? Figura de autoridade. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa ele terminar. Igreja de autoridade da América, né, pessoal? Não é qualquer coisa, mas sempre que acontece isso, tá bom? Você quer estudar a Bíblia, aprender uma... Então, aqui o vídeo encerrou, meus irmãos. Essa parte já encerrou. Eu agora vou mostrar para vocês algumas citações que fala totalmente o contrário o que o Leandro Quadros aí apresentou neste vídeo para nós. Esse vídeo aí, eu vou também deixar, vou tentar encontrar ele e vou deixar aqui na descrição desse vídeo, certo? O vídeo na íntegra, para que você possa acompanhar, tá bom, meus irmãos? Eu vou voltar aqui a tela. Voltar aqui a tela, meus irmãos. Deixa eu ver aqui a parte de vídeos. E aqui a parte de imagens. Imagens. E agora eu quero ler algumas citações com vocês sobre essa questão do futebol, meus irmãos, dos jogos, né? O que é que o Espírito de Profecia nos diz? Vamos lá, vamos ler aqui. Olha essa primeira citação aí, meus irmãos. A sucessão... Deixa eu botar essa webcam aqui um pouquinho mais lá para cá. Deixa eu ver se fica melhor aqui. Pronto. Eu acho que fica até melhor aí. Aí diz assim, meus irmãos. A sucessão de prazeres e divertimentos centraliza-se nas cidades. Muitos pais que escolhem um lar na cidade para os filhos, pensando dar-lhes maiores... Hello, moto. Eu nem acredito que teve uma ligação essa hora aqui, meus irmãos. Vamos continuar aqui. Isso aqui é o inimigo tentando atrapalhar o vídeo, mas não vai ter cortes aqui não. Olha o que diz aí. A sucessão de prazeres e divertimentos centraliza-se nas cidades. Muitos pais que escolhem um lar na cidade para os filhos, pensando dar-lhes maiores vantagens, são desapontados. Mas demasiado tarde se arrependem de seu terrível erro. As cidades de nosso tempo tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Os muitos feriados Os muitos feriados animam a ociosidade. Os divertimentos... Agora preste atenção o que era divertimentos na mente da senhora White. Preste atenção, meus irmãos. Os divertimentos, o teatro, corridas de cavalo, jogos. Quando ela fala jogos, é qualquer tipo de jogo, meus irmãos. Muitos falam, é apenas um jogo específico, jogo de azar. Mentira, mentira. Quem fala isso aí está mais, fazendo igual o Leandro Quadros agora, está mais por fora do que arco de barril. Mentira do diabo. Olha o termo que ela usa aí, ó, jogos, está no plural. Qualquer tipo de jogo, meus irmãos. Isso são divertimentos que ela fala. Preste atenção que ela diz, ó, teatro, corridas de cavalo, jogos, bebidas alcoólicas. Olha, ela está comparando jogos na esse mesmo pacote aí das bebidas alcoólicas, banquetes e orgias. E olha o que diz mais, estimulam ao extremo todas as paixões da carne. E entre estas coisas que estimulam ao extremo todas as paixões, está o que, meus irmãos, aí incluído? Os jogos. Mas, de acordo com o Leandro Quadros, ele não vê nenhum problema. Mas no Espírito de Profecia deixa muito claro que jogos estimulam ao extremo. Não é nem que estimula as paixões. Ela usa uma expressão muito forte. Estimulam ao extremo todas as paixões. Não é metade das paixões. Todas elas. As paixões da carne. Então veja que jogos não está ligado às coisas saudáveis, aos mandamentos de Deus. Não, jogos estão ligados à carne, às paixões da carne, não metade, 88%, 99%, não, é 100%, meus irmãos, 100%. Tá claro isso aqui, meus queridos? Vamos continuar aqui. Olha essa outra citação aí. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, ainda anda por aí como um leão que ruge. Ela está falando de 1 Pedro 5,8. Procurando alguém para que possa devorar. Ele está no local das brincadeiras. Olha aí, nas brincadeiras. Observando suas diversões.
Olha esta palavra, meus irmãos, brincadeiras, diversões, e iludindo toda pessoa que encontra o que? Distraída, uma presa fácil, lançando suas sementes no coração humano e ganhando o controle da mente dos seres humanos. É isto que Satanás quer fazer com a minha vida e com a sua vida. Ele quer ganhar o controle da minha mente e da sua mente, meu amigo. É isso que ele quer. É isso, Leandro Quadros, que ele também quer da sua vida, meu irmão. É isso que ele quer. E veja, olha o que diz mais. Está presente, ele, Satanás, está presente em todas as atividades nas salas de aula. Os alunos que permitem que a mente seja profundamente estimulada com o quê? Olha a palavra mágica aí. Jogos. Jogos é qualquer tipo de jogo, meu amiguinho. Não estão na melhor condição para receber a instrução. Olha aí. Senhor, eu quero que o Senhor possa me instruir por meio do seu Santo Espírito. Mas se você estiver vivendo na prática de jogos, meus amigos, de acordo com o espírito da profecia, você jamais conseguirá receber a instrução do Altíssimo. Nem dos seus professores em sala de aula avalie Deus. Deus leva as coisas muito a sério. E aí diz, não estão na melhor condição para receber a instrução, o conselho, a repreensão tão essenciais a eles. Vou apresentar aqui a citação. E ela continua aí, meus irmãos. Ela vai continuar a citação, tá aí a citação, né? Mas eu vou passar à frente, certo? Você bate o print aí da citação e depois você lê com mais calma. Mas aqui ela está falando, ela fala lá dos moços hebreus, né? Que diz aqui que não permitiu que motivos egoístas e amor aos divertimentos ocupassem os preciosos momentos da vida deles. Eles sabiam aproveitar todos os momentos. E quando você pratica jogos, não importa qual seja o tipo de jogo, você está jogando o precioso tempo que Deus lhe deu no mato, no lixo. No lixo, meus amigos. Próxima citação. Ela diz assim: peço aos estudantes de nossas escolas que sejam sensatos. Olha aí, meus irmãos, e ela está falando aqui de escola adventista, né? Porque Ellen White era adventista do sétimo dia. Você concorda comigo, Leandros? E olha aí, deixa eu voltar aqui, que palavra é essa? A futilidade dos jovens não é agradável a Deus. Suas brincadeiras e jogos, olha aí, brincadeiras e jogos, ela coloca na mesma altura. E jogos abrem a porta a um mundo de quê, meus irmãos? Tentações. Jogos abrem o quê? Brincadeiras e jogos abrem a porta a um mundo de quê, meus irmãos? Tentações. Para mim isso aqui está claro. E ela diz mais, estão de posse do dom celeste de Deus em suas faculdades intelectuais e não devem permitir que seus pensamentos sejam vulgares e baixos. Olha, ela está dizendo que jogos têm tudo a ver com coisas que são vulgares e baixas, pensamentos maus. E ela diz, o caráter formado em harmonia com os preceitos, ou seja, os mandamentos da palavra de Deus, revelará princípios firmes, puras e nobres aspirações. O Espírito Santo coopera com as faculdades da mente humana e impulsos elevados e santos são o resultado certo. Então veja, meus irmãos, se eu estou vivendo na prática de jogos, como é que o Espírito Santo de Deus vai poder atuar na minha mente? Não vai atuar, não vai rodar isso aí, meus irmãos. E ela vai dizer mais, né? As festas baixas aí, e comuns, reuniões para comer e beber, cantar, tocar instrumentos musicais, são inspiradas por um espírito. Ela continua, que é o quê? As festas que são o quê? São tocar instrumentos musicais, são inspirados por um espírito que é de baixo, são uma oferenda a Satanás. Tá claro, não tá, meus irmãos? Claro. E tá aí a citação, ela continua, né? Deixa eu passar aqui, meus irmãos, para a gente ganhar tempo, que já estamos aqui com... Aqui para mim, né, sem corte nenhum, tá com 39 minutos. Ela diz mais assim, meus irmãos, todo talento no sentido da influência deve ser sagradamente desenvolvido e usado com o fim de ganhar pessoas para Cristo. Moços e moças não devem pensar que seus joguinhos, olha a palavrinha de novo, jogos, festas e entretenimentos musicais, olha aí, de acordo com Leandros,
entretenimento, né, os jogos, sem ter nada a ver com idolatria. Mas a gente está percebendo que quem está errado é o professor Leandros. Isso aqui está claro. E ela diz, ó, entretenimentos musicais, como geralmente são dirigidos, são aceitáveis a Cristo. É isso que eu também acreditava. É isso que o próprio Leandro Quadros acredita. Que jogos, festinhas, entretenimentos são dirigidos e são aceitáveis a Cristo. Mas são aceitáveis a Cristo? De acordo com o espírito de profecia aí? Não, não é aceitável a Cristo. Isso tem que ficar muito claro para nós. Não é aceitável a Cristo. Não é aceitável a Cristo. E aí diz mais, repetidamente me tem sido dada luz no sentido de que todas as nossas reuniões sociais devem ser caracterizadas por uma clara influência religiosa. Se nossos jovens se reunissem para ler e entender as Escrituras, que é o melhor que nós deveríamos fazer agora, perguntando, que posso fazer para conseguir a vida eterna? A mesma pergunta do jovem rico. Então me colocasse unidos ao lado da verdade. O Senhor Jesus faria descerem suas bênçãos ao coração deles. Em outras palavras, meus jovens, enquanto vocês estiverem pensando aí nos seus joguinhos, festas, entretenimentos, nunca o Espírito Santo poderá atuar verdadeiramente em suas vidas. Nunca haverá uma transformação. Vamos continuar. E ela diz mais, tem a citação, né? Aqui, deixa eu ver se já tinha, não. Aqui a continuação da citação. E depois vai batendo print aí, meus irmãos, para você ler em casa. Eu não vou ter tempo para ler toda a citação aqui com vocês. Vamos passando aqui, ó. Olha o que ela fala agora sobre a recriação. Ela diz o seguinte: a recriação é necessária aos que se acham ocupados em trabalho físico e é ainda mais essencial àqueles cujo trabalho é especialmente mental. Então veja, tem uma diferença entre divertimento e recreação. O divertimento, brincadeiras, está relacionado com joguinhos, esportinhos, entretenimento, mas a recreação está ligada a trabalho útil, nunca ligado a entretenimento. As coisas deste mundo que dão lugar às paixões deste mundo. Recreação está ligado a coisas que fazem bem para o seu corpo. Recreação está ligada a coisas que fazem bem, que você não está julgando, jogando o seu tempo fora. É totalmente o contrário. Muitos adventistas estão aí dizendo que recreação e divertimento é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, meus queridos. Nunca foi e nunca será. Nunca foi e nunca será. Ela diz, a recreação é necessária aos que se acham ocupados em trabalho físico e ainda mais essencial àqueles cujo trabalho é especialmente mental. Não é essencial à nossa salvação, nem para a glória de Deus manter a mente em constante e excessivo trabalho, mesmo sobre temas religiosos. Há diversões tais como, que agora vai falar das diversões, ó. Há diversões tais como a dança, o jogo de cartas, xadrez e damas. Preste atenção no que ela está dizendo. Vou ler novamente. Há diversões tais como a dança, o jogo de cartas, xadrez e damas. Você sabe o que é dama? Aquele joguinho de damas que é simples, não é como um futebol. É um jogo pequenininho de tabuleiro. Xadrez e damas são jogos de tabuleiro. E ela diz, ó, etc., que não podemos aprovar. Olha o que ela está dizendo, a gente não pode aprovar dança, jogos de cartas, xadrez, damas e outros tipos de jogos. Ela diz, ó, que não podemos aprovar porque o céu, o quê, meus irmãos? Complete aí a frase, Leandro Quadros. O céu as condena. Eu acho que para mim essa citação está mais clara do que o sol do meio-dia. O céu as condena. Ora, se esses joguinhos, que nem é jogos de azar, já é condenado pelo céu e a gente não devemos aprovar porque o próprio céu não aprova, avalie jogos de futebol, esportes grandes que geram aquelas confusão naqueles estádios. Para mim, isso aqui está muito claro. Preste atenção, ela vai continuar dizendo, ó, essas diversões abrem a porta a grandes males. Tá vendo, meus amigos? Estes joguinhos, e a gente sabe que xadrez é um tipo de esporte, dama é um tipo de esporte. Ela diz que estas diversões abrem a porta a grandes males.
não são benéficas em sua tendência, antes exercem um efeito excitante, produzindo em algumas mentes uma paixão por essas diversões que conduzem aos jogos de quê? De azar e ao desperdício. Você se lembra, meu irmão, quando você foi se batizar lá na igreja adventista, que aquela ficha fala, né, de jogos de azar? E fala só apenas jogos de azar. Mas é só aquilo que é condenável pelo céu? Eles mentiram para você, meus irmãos. Estes líderes da igreja adventista estão mentindo para você. Esta instituição podre adventista está mentindo para você, dizendo que só apenas jogos de azar que é pecado. É mentira, meus irmãos. Estes joguinhos aí, ó, daminha, xadrezinho, ela diz, ó, estas diversõezinhas vai te levar aos males maiores, que são jogos de azar e ao desperdício. Um pecadinho menor vai te levar a um pecado maior. E aí? Ela diz e conclui, todos esses divertimentos devem ser condenados pelos cristãos. E aí, Leandro Quadros? Se Deus condena esses pequenos, será que não vai condenar o seu joguinho lá, sua idolatria ao Grêmio, meu irmão? E olha o que ela diz, ó. E algo completamente inofensivo deve ocupar o seu lugar. E o que é esse algo completamente inofensivo? O estudo da palavra, a oração, o testemunho. É isso que tem que ocupar nossas mentes. Vamos continuando aqui. A citação é longa, né? Vocês podem bater o print aí, ó. Vou voltar aqui, ó. Bata o print. Isso aqui está no livro Mensagens aos Jovens. Tá certo, meus irmãos? É uma citação grande. E ela está aí, ela está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, né? Das páginas 514 e 515 aí. Certo, meus irmãos? Fala também da recreação, né? O exercício físico que faz bem. Vamos continuar aqui. Ela também fala aqui da dança, né? O verdadeiro cristão não desejará entrar em nenhum lugar de diversão, nem envolver-se em nenhum entretenimento sobre o qual não possa pedir a bênção de Deus. Preste atenção, meus irmãos. Hoje nas igrejas, nós não temos práticas de esportes, dança, não é verdade? Jogos. Ela está dizendo que o verdadeiro cristão não desejará entrar em nenhum lugar de diversão. Em outras palavras, se você é um fiel verdadeiro cristão, você tem que deixar, meu amigo, o irmão Ramon aqui tem que deixar de frequentar esses salões da instituição podre adventista. Porque lá tem esportes, lá tem jogos também. Lá tem interclasses, né? Briga aí de times de futebol. De acordo com a senhora White, o espírito de profecia, nós não deveríamos fazer parte deste mesmo pacote. E ela fala assim, ó, não será encontrado no teatro e nos salões de jogos. Veja, meus amigos, Deus não está nesses cantos. O Senhor, ele não se encontra no teatro e nos salões de jogos. Ela diz, ó, não se unirá aos alegres dançantes, nem se entregará a qualquer outro prazer enfeitiçante que lhe venha afastar a Cristo da mente. Então, de acordo com o espírito de profecia, jogos, Leandro Quadros, tira Cristo da nossa mente. Entretenimentos, Leandro Quadro, tira Cristo da nossa mente. Brincadeiras, Leandro Quadro, tira Cristo da nossa mente. Podem me chamar aqui de fanático, de perfeccionista, podem me chamar do que quiser. Vai aparecer muitos bodes aqui nos comentários deste vídeo para me acusar. Podem falar, ó, o que quiser, meus amigos. Meu Ramon está aqui para pregar a verdade. O canal Revelaxio, o canal de profecias, está aqui para pregar a verdade. Ah, Ramon, isso aqui não é profecia. Você não está pregando Apocalipse. Eu estou pregando o Apocalipse, sim, porque eu estou falando aqui de apostasia, de líderes influenciando milhares de almas para o lago de fogo. E nós sabemos que tivemos uma apostasia alfa na igreja e agora estamos vivendo uma apostasia ômega. É uma nova organização introduzindo abominações dentro do povo de Deus. E muitas destas abominações que está sendo introduzida por meio de quem? De líderes, como o nosso amado professor Leandro Quadros, influenciando milhares de pessoas para jogos, diversões, divertimento, festas juninas, dança, tudo que não presta.
dentro da casa de Deus. São falsos profetas, meus irmãos. É isso que está acontecendo. Eles estão sendo falsos profetas. Vamos continuar aqui. Aliás, ela diz assim, aqui mesmo, ó. Aos que defendem essas diversões, respondemos, não podemos aceitá-las em nome de Jesus de Nazaré. É isso que nós temos que falar para estes líderes. Nós não podemos aceitar em nome de Jesus. Eles vão dizer que não tem problema nenhum, mas são falsos profetas, meus irmãos. Há problema sim. Esse vídeo é para mostrar para você, adventista, que te enganaram a vida toda, dizendo que você podia sim, que era permitido sim os esportes. Isso aqui está para também. Mostra esse vídeo lá para os desbravadores. Os desbravadores lá da igreja, o Ministério de Desbravadores, mostra esse vídeo para eles. Se você é um desbravador da igreja adventista, abra o olho. Pega esse vídeo e mostra lá para a sua liderança. Mostre a verdade para eles. Porque dentro do Ministério dos Aventureiros e Desbravadores, essas práticas estão lá predominando, esportes e jogos. Tudo contrário à palavra de Deus e os testemunhos que a serva do Senhor nos deixou. Vamos continuar aqui. Aí ela continua, você bate aí o print da citação e a gente vai continuando. A citação é grande, meus irmãos, né? É grande aí, ó. Bastante grande, ela fala, ó. E aí termina aí, ó, The Review, né? E Herald de 28 de fevereiro. Eu não vou ler tudo porque já estamos aqui, ó, com 51 minutos. Isso sem cortes, né? Se eu não for cortar alguma coisa aqui do vídeo. Mas vamos lá. Ela diz, os perigos das diversões. Ela fala, o amor aos prazeres é um dos mais perigosos, porque é uma das tentações mais sutis. Dentre as muitas que assaltam crianças e jovens nas cidades são o quê? Ela fala, ó, jogos e corrida de cavalos atraem milhares. Isso aqui nós já lemos, não foi? Nós já lemos. Vamos passar isso aqui, meus irmãos. Agora, para a gente finalizar, vamos finalizar com estas citações aqui poderosa. Poderosa demais, meus irmãos. Olha o que diz aqui esta citação. Isso aqui foi os irmãos de Jesus perguntando para ele. Por que você não se diverte com esportes e jogos? Olha esta expressão, esportes e jogos, não só jogos. Esportes e jogos. Olha aí. Como os outros jovens. E aí, Jesus? Por que o Senhor não se diverte com esportes e com jogos como os outros jovens? Eles questionavam, os irmãos de Jesus questionavam. E aí, olha o que Jesus fala, está escrito. Ele respondia, ó, está escrito, regozijo-me no caminho dos teus testemunhos. Ou seja, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Tanto como em todas as riquezas, meditarei nos teus preceitos, na tua lei, e os teus caminhos. Olha o que Jesus está respondendo para os seus irmãozinhos. Ele diz, ó, terei prazer nos teus estatutos, eu não me esquecerei da tua palavra. Checkmate, pastor Leandro Quadros. Checkmate para esta instituição podre que defende esportes e jogos. Aqui está dizendo claramente, Jesus rebatendo. Ele diz, olha, nós não podemos servir a dois senhores. Eu não posso ser igual a esses jovens. Eles praticam sim esportes e jogos, mas eles não estão no caminho dos preceitos do Altíssimo de meu Pai. Eu prefiro o está escrito. Eu me regozijo-me nos caminhos dos testemunhos de meu Pai. Eu terei prazer nos estatutos dele. Eu não vou me esquecer da palavra dele. Tá claro, meus irmãos? Esportes e jogos é de Deus ou é do diabo? Ninguém pode servir a dois senhores. Olha o que diz mais aqui. Olha essa citação poderosa essa citação aí, ó. Ela diz assim, ó, não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo. Ela não conseguiu encontrar nenhum caso. Preste atenção, vou subir novamente aqui. Na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado tempo a jogos ou diversões. Essa citação aqui está ligada àquela outra. Ela está dizendo que não conseguiu encontrar na vida de Cristo nenhum caso. Nada ligado a jogos ou diversões. Olha o que ela diz mais. Ele era o grande educador para a vida presente e futura. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso em que ele tenha ensinado
ensinado os seus discípulos a empenharem-se em diversão do quê? O que, Leandro Quadros? Diversão do futebol ou em jogos de competição. Tá aí, o seu futebolzinho apareceu aqui, meu irmão. E aí? Como é que o Senhor se sai diante de uma situação dessa? O Senhor vai rasgar o espírito de profecia? Eu acho que o Senhor deveria ir para outra igreja, outra denominação. Você nem deveria ser chamado de um adventista do sétimo dia. E todos os que são a favor com o Senhor também não são adventistas do sétimo dia. Nunca foi, não são e nunca serão. Nunca serão. Ela está dizendo, não tenham conseguido encontrar nenhum caso em que ele, Jesus, tenha ensinado a seus discípulos a empenharem-se na diversão do futebol ou em jogos de competição, a fim de fazerem exercício físico. Isso aqui é para aqueles que têm aquele argumento, não, mas é para se exercitar. Não vem com esse argumento não, que não funciona adventista Nutella. Não funciona, meu querido. Existem formas de se exercitar, não é obrigado a usar os métodos de Satanás para fazer exercícios físicos. Existe a boa recriação. E ela diz, no entanto, Cristo era o nosso modelo em todas as coisas. Isso aqui está de acordo com 1 João 2,6 que diz, aquele que está em Cristo, este deve andar como ele andou. Aquele que está em Cristo, este deve andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, o versículo 6. Não tem como escapar. Cheque mate. Cheque mate. Outra citação, ela diz, os jovens comportam-se em geral como se as preciosas horas do tempo de graça, enquanto se prolonga a misericórdia, fosse um grande feriado. E eles estivessem para se comprazerem com uma série de quê? De entretenimentos, Entretenimento para se comprazerem com uma série de contínua de emoções. Satanás tem estado a esforçar-se, especialmente para levá-los a achar prazer em diversões mundanas e a se justificarem a si mesmos, tentando mostrar que essas distrações são o quê? Inofensivas, como que o Leandro Quadros acabou de fazer no vídeo dele, mostrando que o futebolzinho dele é algo inofensivo, mas não é. Não é, meus irmãos. Não caiam nessa. Vamos continuar aqui? Agora preste atenção. Ela chama assim, jogos de idolatria. Para você, pastor Leandro Quadros, que disse que é entretenimento, a idolatria é uma coisa e não está vinculada a joguinhos. Olha o que a serva do Senhor diz aqui. Olhe e veja a idolatria do meu povo, com que tenho eu falado em todo o tempo e apresentado a eles os seus perigos. Eu esperava que eles produzissem frutos. Alguns até estavam se esforçando por passar à frente dos outros, cada um tentando superar o outro. Olha aí, a competição em correr mais rápido com suas bicicletas. O mesmo espírito lá dos discípulos, um querendo ser maior do que o outro. E ela continua. Havia um espírito de discussão e contenda entre eles sobre o qual deveria ser o maior. A citação continua. O espírito era semelhante ao que se manifesta nos jogos de quê? Beisebol. Meus irmãos, está tendo aqui cachorros latindo. Eu vou para cá porque fica melhor. Vou fechar aqui a porta. Fica melhor para nós aqui, meus irmãos. Então veja, meus queridos. Deixa eu botar aqui para cá. Então veja aí, meus queridos, que ela diz assim, isso é ofensa a Deus. Tanto o próximo, ou melhor, não, vamos ler aqui do início para ficar melhor. O espírito era semelhante ao que se manifesta nos jogos de beisebol. Entre os jovens da escola, disse meu guia, isso é ofensa a Deus. Tanto o próximo quanto longe as pessoas estão perecendo por falta do pão da vida e da água da salvação. Quando Satanás é derrotado em um plano, ele está pronto com outros esquemas e planos que parecem e atraentes e necessários, mas que absorverão dinheiro e energias e encorajarão o egoísmo de uma forma que ele possa vencer os que se deixam ser conduzidos assim facilmente por uma falsa, egoísta indulgência. Eu acho que os cachorros já pararam.
Vamos aqui continuar, meus queridos. Tá claro, né, meus irmãos? E aí ela diz assim, ó, para a gente finalizar aqui, ó, ela fala que nessa citação, meus irmãos, ó, em vez de usar os poderes dados por Deus para inventar meios pelos quais pudessem realizar o bem e comunicar o que haviam recebido, adorando a Deus em espírito e em verdade, eles comeram, beberam e levantaram-se para jogar. Olha, está falando daquela cena lá da idolatria, quando o povo se desviou lá, quando Moisés estava no Monte Sinai. O povo se levantou para quê? Para jogar. Eles perverteram e aplicaram mal à rica graça de Deus e curvaram os poderes de suas almas para adorar um ídolo. Veja aí, ó. Jogos isso tem a ver com o quê? Idolatria. Isso não é eu que estou dizendo. A serva do Senhor está mostrando isso por meio do dom profético. E ela diz, assim como Satanás traçou seus planos, que deveriam fazer, retomando suas diversões em esportes e jogos. Estava acontecendo isso lá, meus irmãos, ó. Na época do povo de Israel, esportes e jogos. Olha a expressão de novo, ó, esportes e jogos que os afastavam da vigilância e da oração. Tá vendo, Leandro Quadros? Esportes e jogos nos afastam da nossa vida de comunhão a Deus. Tá claro isso aqui. E ela diz assim, ó, houve uma experiência semelhante em Battle Creek? Também. Não perderam muitos o apego a Deus? Ela está falando agora da instituição adventista. Ela diz, ó, o exercício nos jogos de futebol. Futebol, Leandro Quadros, olha aí, ó. Levou os participantes a uma relação mais próxima com Deus? Fica essa pergunta para o Senhor. E para você também que está me acompanhando até aqui. Eu creio que essas citações estão muito claras. E aqui eu finalizo esse vídeo, meus irmãos. Eu espero que este vídeo possa abrir a sua mente. Leandro Quadros, que o Senhor possa repensar, assistindo esse vídeo, não entenda esse vídeo como um ataque à pessoa do Senhor, mas entenda isso como uma repreensão. Que nós possamos a cada dia melhorar mais no caminho da salvação. E entender que nós temos que ser uma boa influência para as pessoas, não uma má influência. Todos nós somos pecadores. Somos salvos unicamente pela graça de Jesus. Mas nós temos que buscar sempre a verdade. Sempre a verdade da palavra de Deus e do espírito de profecia. Meus queridos, aqueles que me acompanharam até aqui, eu agradeço a todos. Lembrando que se este conteúdo ele foi relevante, ele trouxe valor na tua vida e na vida da tua família, não esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer o canal aqui do Ministério Arauto da Profecia, que é o canal Revelaxion. Deixe seu joinha, compartilhe este vídeo com seus conhecidos, amigos e familiares, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Dito essas palavras para vocês, feche agora os seus olhos. Mas, claro, antes de você fechar os olhos, se ficar qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e deixe também seu pedido de oração, para que nós possamos orar uns pelos outros. Agora feche os seus olhos, meus queridos. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com cada um de nós e todos possam dizer 3 vezes: amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor e até o próximo vídeo aqui dentro do canal Revelaxion.